iniciar que é um grande prazer para mim poder apresentar aqui nessa reunião o Luiz Eduardo Soares, que é um amigo de muitos anos, nós fomos contemporâneos em meados do século passado, como aluno do programa de pós-graduação em antropologia do Museu Nacional, e desde então mantemos uma amizade e um diálogo nem sempre muito constante, mas um diálogo permanente. O Luiz Eduardo é um colega, é um pesquisador, um intelectual, com muitas atividades e com muitos talentos. Ele é muito conhecido de todos. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida. No momento ele é vou começar falando de que no momento ele é professor na UERJ e coordenador da pós-graduação em Gestão e Política de Segurança Pública na Universidade do Estado de Sá. Foi professor no UPED, na Unicamp, foi pesquisador em várias universidades estrangeiras, em Harvard, Colômbia, Virgínia, Pittsburgh, foi secretário nacional de Política Pública do início do governo Lula, foi subsecretário de Justiça, Cidadania, Segurança, Justiça e Cidadania no governo Garotinho, no Rio, foi consultor também sobre o mesmo tema na Prefeitura de Porto Alegre, na gestão do Tarso Genro, também no início dos anos 2000. Foi secretário do município de Nova Iguaçu, também nessa mesma área de atuação. O Luiz Eduardo tem uma produção bibliográfica extensa, entre livros autorais e livros organizados ou elaborados com colegas, ele tem 29, 77 capítulos de livro, 34 artigos em revistas da área, recebeu pelo menos 11 prêmios e tem uma produção significativa em todas essas áreas, inclusive é um dos poucos acadêmicos na área de ciências sociais que teve a ousadia, eu devo dizer, de escrever um romance, que é algo que em geral demanda muito mais do que nós somos capazes, mas o Luiz Eduardo tem um romance também, O Experimento de Adelar. Bom, com essas palavras, eu passo a palavra então para o Luiz Eduardo, manifestando mais uma vez minha satisfação da presença dele aqui na Ampox. Obrigado. Obrigado, Luiz Roberto. Eu cumprimento a todas e todos, fazendo uma homenagem ao aniversariante do dia aqui, por acaso ao presidente Jean Cox, que estava comigo. Eu gostaria que essa apresentação fosse uma homenagem à memória de um querido colega, o professor Carlos Azenbaum, e vocês vão entender por quê. Tive a experiência de ler à distância, mas eu me senti tão distante de vocês, próximo do texto, mas sentado, eu vou usar essa proeza. Se ficar difícil, eu me rendo e me sento pedindo desculpas a vocês. A meu juízo, as relações escravocratas não pertencem à mesma espécie de que fazem parte os diversos tipos de relação social. De fato, não são sequer relações sociais, tanto quanto não é passível de descrição por essa categoria a modalidade de ligação que um proprietário estabelece com sua propriedade. A relação senhor-escravo não é apenas alguns graus ou muitos graus mais intensa que qualquer outro tipo de exploração do trabalho alheio, como se representassem pontos diferentes sobre uma só linha ou gradações em contínuo. A relação senhor-escravo ou escravo é a redução ontológica do ser humano a instrumento produtivo e objeto mercantil. Esse movimento brutal, desconstitutivo da humanidade do outro, não encontra paralelo nem mesmo na reificação a que o capitalismo submete o operário levado a alugar sua força de trabalho. A meu ver, são processos inteiramente distintos.
Enquanto, do ponto de vista dos direitos humanos, a pessoa é singular, incomparável e irredutível a qualquer equivalência e refratária à instrumentalização, o escravo é despersonalizado e remetido à série monetária de equivalências. A operação econômica, político, moral e cultural que escraviza o ser humano para uso e abuso ordinário, não só pela força, mas pela aplicação de normas institucionalizadas, constitui um fato social total, um evento monstruoso que inaugura uma segunda natureza e cava um abismo entre duas ontologias. O mito de origem da sociedade brasileira conta a história de 3 raças que se irmanaram, somando suas virtudes, para formar a nacionalidade: índios, negros e brancos. Nós conhecemos essa história. A colonização europeia do Brasil conta outra história, na qual índios e negros foram brutalizados para construir o poder e a riqueza dos brancos, eles próprios divididos entre explorados e exploradores. O que importa focalizar aqui é a instauração de outra constelação simbólica, cujas raízes foram plantadas no fundo da experiência de si dos indivíduos e marcaram as relações sociais. Os escravos não eram humanos que teriam sido animalizados ao tornar-se mercadorias e instrumentos de trabalho, nem animais que ascenderam ao estágio intermediário subhumano para servir aos senhores com vistas a lograr um dia plena humanização. A escravização estabelece um deslocamento para uma terceira ordem ontológica, para a qual são impróprias ambas as descrições. O deslocamento ontológico dá-se na perspectiva dos senhores, das leis e das instituições, e se manifesta no domínio das práticas sociais. A escravidão é o exílio do humano. A resistência não se dá apenas pelo confronto direto, dá-se também na insistência mútua em saber-se humano, em afirmar-se fonte da dignidade que os brancos exploradores conspurcam. Mesmo quando cediam aos desejos dos violadores do Senhor e humilhavam-se, as escravas e os escravos não podem ser julgados, uma vez que não fizeram mais do que recorrer ao que os pais do liberalismo denominariam direito natural. O direito natural de aplicar as táticas acessíveis para sobreviver. Portanto, a escravidão não degradou a humanidade dos escravos, só é das vítimas, mas a dos senhores. A torpeza dos senhores é o que se revela adotando-se o ponto de vista dos explorados, dos escravos. Por outro lado, do ponto de vista dos senhores, os escravos reduziam-se a mercadorias. 2 desumanidades conviviam, mas não se relacionavam. Uma delas produzida pela violência da escravidão, mercantilizando seres humanos, e outra por a produzir, a dos senhores, de seus cúmplices e dos beneficiários do sistema. O escravagismo não é uma relação. As duas formas de ser remetem à duplicidade ontológica. Entre as ontologias não há passagens de ida e volta. Uma escrava não se torna humana para o Senhor quando este a acaricia, quando este reconhece seus atributos humanos, sexuais e emocionais, trata-a com delicadeza, mas a mantém escrava, devolvendo-a reiteradamente à ordem desumana a qual pertence. Desumana do ponto de vista de sua prática, das leis que endossa, da economia que realimenta e do exercício de seu poder. Não há oscilação entre ser e não ser escravo, ao sabor de humores e desejos do Senhor, a depender dos registros interlocucionários e da tonalidade dos tratamentos que o patriarca lhe dispensa. A parceira amorosa do idílio erótico, provocado pelo Senhor libidinoso, não é a mulher escrava, porque enquanto escrava, a mulher se desumaniza e não pode ser par do Senhor, apenas objeto, por mais que ela experimente temporariamente a transferência de si para um segundo corpo, ao qual corresponderia a alma humana. Nesse caso, o duplo da escrava apenas existe enquanto visualizado pelo Senhor, ainda que sua amante, eventualmente, jogue o jogo, confirme a realidade do encontro, deslocando-se afetiva e imaginariamente para esse lugar. Trata-se de uma topologia vicária, subordinada às veleidades passionais do Senhor, e não implica o reconhecimento da natureza humana do outro, da mulher desejada. A verdadeira mulher, sob a figura da escrava,
é um ser humano pleno, sujeito, está em outro lugar, fora do alcance do Senhor, de seu poder, de seus valores e de sua lógica. O segundo corpo da escrava reduz-se à projeção da fantasia falocêntrica e à extensão da autoridade patriarcal, mesmo que a mulher cobiçada identifique-se provisoriamente com esse segundo corpo e o habite como quem frequenta um parque temático nos intervalos de sua festiva. Do ponto de vista da organização do poder social e da moralidade e da redução ontológica da autoridade, na hipótese extrema realizada pelo escravagismo, não há nenhuma diferença entre usar o outro, proporcionando-lhe prazer ou sofrimento. Se a opção deriva do próprio desejo e não resta ao outro alternativa, senão ajustar-se ao papel que lhe é atribuído. Isto é, não há nenhuma diferença se afinal o outro está excluído da dinâmica intersubjetiva em que se assumiria o lugar de sujeito, o que importaria no reconhecimento de sua humanidade. Uma escrava ou um escravo não pode ser tu para o meu senhor em um diálogo idealizado, pois sua posição o situa como terceiro reificado. A comunicação direta flui sob as regras de um pragmatismo maquínico, consequencial, não dialógico. Ordens transmitem-se e seu destinatário ocupa a função de receptor, não lhe cabendo a fala, senão para esclarecer a ordem recebida, que é parte de seu cumprimento. Esta modalidade de comunicação difere daquela posta em prática em instituições organizadas hierarquicamente,